Ol- Olá novamente a todos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que você estiver vendo esse vídeo. Vamos novamente mais a uma mensagem do Senhor. Eu vou continuar esses dias no livro de Salmos e trazer preciosas lições bíblicas que vai abençoar a sua vida e lhe dar mais resiliência espiritual. Estudar a palavra de Deus é o nosso alimento. E vou fazer uma série de vídeos no Salmo 49, para não ficar um vídeo muito extenso e para captar bem cada preciosa passagem das Escrituras. Então, hoje vamos até o versículo 5 do Salmo 49. Você pode abrir sua Bíblia e me acompanhar na leitura. Eu sei que os Salmos é um livro preciosíssimo, querido por muita gente, né? Seja evangélico, seja não evangélico, muitas pessoas vão aos Salmos para ter uma mensagem de esperança. Inclusive aquela Bíbliazinha azul da Igreja Católica, no Antigo Testamento, ela traz Provérbios e Salmos, né? Assim que é como se fosse uma mensagem que nos dá muita esperança em momentos muito difíceis da vida, né? E certamente essa vida é marcada por momentos difíceis, mas que Deus é conosco, é Emmanuel, né? Então vamos à leitura desse salmo, até o verso 5. Salmo 49. Povos todos, escutem isto, deem ouvidos, todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres, os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu inimigo ao som da harpa. Porque temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade, os que me perseguem. Eu vou frisar hoje o nosso ensino, sobretudo nesse verso 5, que é uma pergunta que nós devemos fazer. Por que devemos temer os dias maus? Você tem razões para temer? Você tem razões para desistir? Você tem razões para duvidar da sua fé? Você tem razão para, ou motivo suficiente para dizer, olha, Jesus morreu na cruz do Calvário, mas eu preciso de algo a mais que isso. Você tem certeza disso? Ou será que você pode fazer essa pergunta de forma corajosa? Para que eu vou temer isso se Deus está comigo? É nesse sentido que o salmista faz essa pergunta. Eu não vou temer porque Deus está comigo, porque eu sei quem é meu Deus, eu sei que Deus é poderoso e eu creio no que ele falou, eu creio no que ele revelou. Nossa fé, fé em Deus. Tem gente que tem um conceito errado de fé, que fé é você se jogar no escuro, se jogar, pisar em terra que você não sabe o que vai dar. Mas não é isso, fé. Conceito de fé é você crer em Deus, é acreditar em toda a realidade de Deus, toda a palavra de Deus, todo o caminho de Deus, olhar para toda a obra de Deus e você ter certeza, é isso, esse é meu Deus, né? E o salmista que ele estava muito convicto de sua fé. Você aí, você está muito convicto de sua fé? Ou você ainda duvida, ainda lá no fundo você ainda pensa, eu não sei se Deus pode me ajudar nisso, porque eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o meu esforço. É claro que tem. Mas será que você está confiando somente no seu esforço e com medo da situação que a outra pessoa ou que a outra circunstância pode ser muito melhor do que você e você não conseguir em uma situação delicada da sua vida? Você não tem que olhar para a sua força, você tem que olhar para a força de Deus e dizer: por que que eu vou temer? Eu vou tentar. Eu tentei, eu fracassei, mas eu estou no chão. Mas ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor levantará. Eu vou me levantar confiando na força de Deus e prosseguir avante, né? Sempre avante, é ser um soldado de Cristo.
E eu quero trazer com vocês uma reflexão muito boa, que foi o que está nas próprias Escrituras, lá no Novo Testamento, que aconteceu com um homem que o próprio Deus falou dele. Depois dele, não tem nenhum outro maior que ele, nascido de mulher. Ele é o grande profeta atrás somente de Cristo. Vocês sabem de que eu estou falando? De um dos maiores profetas de todos os tempos, abaixo somente de Jesus. Eu estou falando de João Batista. E você sabe o que aconteceu quando João Batista estava em um momento muito árduo, uma pressão sobre-humana. Ele estava preso, os judeus ainda estavam sob o jugo de Roma, e aquela opressão romana parecia não acabar, e João Batista dedicou todo o seu ministério para dizer: é ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chegou, é o Messias, chegou nossa libertação, chegou a salvação. E ele cria tão forte nisso, de todo o coração. E ele pregou isso. E em dado momento que ele estava preso, e a opressão de Roma ainda dominando sobre os judeus, e as situações aparentemente pareciam não mudar, ele pega seus discípulos e envia a Jesus para fazer a seguinte pergunta: és tu mesmo Cristo que havia de vir, ou devemos esperar outro? Raciocina comigo. Isso é uma pergunta escandalosa de um dos maiores profetas de se fazer, de um dos maiores profetas declarado pelo próprio Cristo. É uma pergunta escandalosa de se fazer e complicada, não é verdade? É tipo um crente dizer: Deus, tu és mesmo o Todo-Poderoso? Porque o mundo está assim, cheio de doença, guerra, fome, incertezas? Tu és mesmo Todo-Poderoso? É nesse nível a pergunta. É um escândalo, é perigoso. Mas por que João Batista perguntou isso? És tu mesmo Cristo? Ele perguntou isso porque isso mostra que seres humanos são seres humanos. Deus é Deus. Nós somos falíveis. O Deus é infalível. Nós, por mais super crente que sejamos, temos falhas, temos defeitos, temos momentos de fraqueza, enfraquecemos. Isso é para mostrar que nossa estrutura é pó. Não somos de aço, somos de barro, somos vasos de barro. E mesmo ao grande profeta, ele enfrentou, ele passou por isso. Elias também foi um grande homem de Deus. E depois dele ver um feito notável de Deus, ele derrotou os profetas de Baal, ele humilhou todo o exército de Baal, com, sabe, ele encharcou lá o altar do sacrifício com água, que era improvável que nem com gasolina que dali pegaria fogo. E ele viu o fogo de Deus cair do céu e queimar todo o sacrifício e todo o altar, e ele viu a revelação da glória e do poder de Deus e humilhou, colocou a boca na mão de Jezabel e Acabe. E após um feito tão glorioso e extraordinário, após uma vitória tão extraordinária, ele ainda correu. O Espírito Santo o revestiu de tanto poder que ele correu mais rápido que os carros de guerra do rei Acabe. Ele correu mais rápido que 60 quilômetros por hora. Um ser humano velho ou adulto velho correr a mais de 60, 80, ele correu mais rápido que o Usain Bolt. Ele teve uma vitória gloriosa, correu mais rápido que carros de guerra e depois se amedrontou, ficou com medo, depressivo, foi para um deserto e pediu para Deus levar a vida dele. Após uma grande vitória e uma grande manifestação da glória de Deus. Somos falíveis, pecadores falíveis. Precisamos do nosso Cristo nos fortalecendo. É por isso que também Deus deixou 150 salmos escritos para você diariamente renovar suas forças, porque a palavra de Deus é nosso alimento.
Por mais extraordinários que seja o nosso feito e nossa demonstração de fé, precisamos diariamente renovar nossas forças na palavra de Deus. Tem hora que o tanque esvazia e precisamos nos alimentar de novo e de novo, sabe? E Elias ficou ali no deserto, Senhor, não sou melhor que os meus antepassados, tira a minha vida. Mas ali não era uma ideação suicida, porque ele reconhecia que o poder da vida está somente nas mãos de Deus. Ele falou: eu não tenho direito sobre a minha própria vida, Senhor, somente o Senhor pode tomá-la. Então Elias orou assim: Senhor, toma a minha vida. Elias não pegou uma faca e botou na garganta: Senhor, se essa situação não passar, eu vou me matar. Não, porque ainda ele temia a Deus, ele sabe que só Deus tem o poder sobre a vida. Nós não temos, a nossa vida não nos pertence, não é nossa, é do Senhor. Ele dá e ele tira na hora que ele quiser. E ali Elias me fraquejou e pediu a morte. Da mesma forma, João Batista enfraquejou, cambaleou na fé, né? E perguntou: Tu é mesmo Cristo? E o que é que Jesus respondeu a ele? Vai a João Batista e fala que os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os cegos veem. Que Jesus queria mostrar a João Batista? João Batista, olhe para as Escrituras e veja que tudo está se cumprindo. Olhe os sinais de Deus, tudo se cumprindo. E creia, tenha fé, porque os judeus, ainda hoje, eles têm a visão, o entendimento da primeira vinda de Jesus, igual nós temos da segunda vinda. O que nós esperamos da segunda vinda de Jesus, que é o reinado absoluto da paz e do bem de Deus, e a destruição, a aniquilação, a destruição total do mal, a derrota absoluta do mal, né? Onde vão ser tudo lançado no inferno e os justos vão reinar com seu Cristo. E não vai haver mais choro, nem dor, nem morte, nem ranger de dentes. Era isso que os judeus, na época de João Batista, que João Batista e Jesus Cristo são personagens do Antigo Testamento, e ainda hoje muitos judeus têm essa visão, né, da primeira vinda ser a segunda vinda que nós esperamos. É por isso que João Batista se confundiu, por que que nós ainda estamos sob a opressão romana? Por que que Roma não caiu e Israel reina como seu Cristo sobre tudo e sobre todos? E ainda há iniquidades e maldades, entendeu? É porque ele tinha uma visão errada, ele entendeu errado. Ali que João Batista esperava era a segunda vinda. Ele entendeu mal essa posição. E, e a primeira vinda de Cristo foi para nos salvar dos nossos pecados, foi para destruir o nosso grande inimigo, o pecado, o diabo e a morte, né? Que é o principal problema do mundo é o pecado. É o pecado. Você sendo santo, puro e limpo, sem culpa, você é uma pessoa inacusável. Satanás não tem poder sobre você e muito menos a morte, porque a morte só existe porque o salário do pecado é a morte. Então, Cristo veio resolver de uma vez por toda a raiz do problema, que é o pecado, né? Na primeira vinda, ele veio nos representar, primeiramente, conquistar a justiça para nós, né? O que significa Cristo ser a nossa justiça? Significa que nós deveríamos levar uma vida justa, perfeita, sem mácula, fazendo muitas obras de justiça, cumprindo cada jota e tio da lei. E se Cristo veio, nasceu puro, perfeito e levou uma vida perfeita do início ao fim da sua vida. E era assim que devíamos viver para entrar no céu. Deveríamos levar uma vida perfeita do início ao fim de nossas vidas, para ser considerado justo. Então, às vezes as pessoas têm uma ideia errada do que é ser considerado justo. Pensa que é ir para a igreja, aceitar Jesus como meu Salvador. Hoje é mais ou menos assim, mas originalmente justo é uma pessoa totalmente íntegra, que obedece totalmente à lei de Deus, totalmente, não é uma vez outra, uma vez acolá, não é, obedeci um mês, errei um dia, não, é integralmente, totalmente, constantemente. É uma pessoa justa, que não só se desvia do mal,
É não uma pessoa que não só faz o mal, mas uma pessoa que faz o bem, entendeu? Para você ser justo, você tem que fazer o bem. E foi isso que Jesus veio. Na sua vida, ele teve uma vida perfeita, cumprindo cada jota e tio da lei. E isso ele estava conquistando a nossa justiça. O seu mérito, ele atribuiu a nós, para que nós tivéssemos crédito de justificação diante de Deus, quando ele aplicou a sua obra da salvação em nós. Então, ele veio para ser justo em nosso lugar. A vida dele é a nossa justificação. Ele veio para ser justo. Aquilo que Deus esperava do ser humano, Cristo foi. A perfeição, o que devíamos ser, Cristo foi. Esse é o significado também, né, da sua vida. Nós somos salvos não somente pela morte de Jesus, mas pela vida de Jesus. Porque se Jesus não tivesse tido a vida perfeita, não teríamos como nós sermos justificados somente com sua morte, ainda que ele tivesse morrido imaculado, sem pecado. Então, sabe, Cristo veio, viveu e morreu por nossos pecados. Essa é a primeira vinda, esse foi o propósito da primeira vinda. E João Batista esperava, naquele momento, a, uma única vinda, vamos dizer, né? Que ele fizesse isso tudo, reinasse, destruísse César, destruísse todos os maus e pecadores, e o bem reinasse. Então, mas Cristo refrescou a memória de João Batista. João Batista, observe bem, isso está acontecendo, isso é a primeira vinda. E João Batista foi reconfortado com a mensagem do seu Cristo, sabe? Isso nos tem muitas lições, porque devemos olhar o sim, se estivermos com aquela dúvida ou com aquela incerteza, a gente tem que clarear nossas dúvidas com a palavra de Deus. Observe os sinais que tudo está se cumprindo. Você que pensa que Jesus está demorando, tudo está se cumprindo com grande precisão, com exatidão divina. O tempo de Deus é perfeito, o kairós de Deus é perfeito. Você se lembra do sermão escatológico? Observe que o início das dores está se cumprindo, guerra, fome, dor, engano religioso. Perceba que bem próximo da vinda de Cristo, haveria um grande aumento do engano religioso, da apostasia. Hoje, a cada dia, abre 10 igrejas com 10 perspectivas e entendimentos diferentes da palavra de Deus. A cada momento surge um líder religioso dizendo que um anjo apareceu para ele, dizendo que o Espírito Santo apareceu para ele, dizendo que estava todo mundo errado, que mais de 200 anos de igreja, mais de 2020 anos de igreja, de história da igreja, estava errado, que não era daquele jeito, que agora Deus estava levantando ele como Moisés da vida e que aquele é o ensino certo, é um renovo, é um reavivamento, e que ele está com a verdade, está todo mundo errado, só ele está certo e só o ensino dele é o melhor. Aí levanta esses líderes religiosos, olha, nossa igreja é a igreja da unção, é a igreja onde as coisas acontecem, e que o Deus me mostrou em sonhos, ou em oração, ou não sei o que mais, que devemos fazer isso, é tempo disso. Todo domingo é tempo de uma coisa, né? Você vai para um culto, o Espírito de Deus revelou que é tempo disso. Aí vai no outro domingo, não deu nem tempo de agir naquilo que tinha revelado, revela outra coisa. E vai virando essa bagunça, né? Hoje a cada dia abre 10 igrejas, 10 denominações, e isso não é bom sinal. Não é bom sinal, porque Jesus fala que vai surgir muitos falsos profetas e é o que temos observado. Muitos lobos em peles de cordeiro, ganhando destaque no meio midiático. Enquanto que a fé verdadeira, a justiça verdadeira está um remanescente, sabe? Está aqui crescendo um grande número de evangélicos, mas está diminuindo o número de um pequeno remanescente verdadeiro, entende? Sempre foi assim.
Sempre foi assim. No Antigo Testamento, nem todo israelita, como Paulo desenvolve a sua teologia em Romanos, nem todo israelita era filho de Deus. E quando aconteceu aquele divisor de águas no exílio, né, quando foram levados para a Babilônia, os que ficaram, muitos foram mortos, uma grande tragédia, uma grande calamidade, derrota para o povo de Israel. E lembre-se que aqueles que foram levados para o exílio estavam recebendo misericórdia. Daniel estava entre os exilados. Sadraque, Mesaque, Abednego, os nomes lá que mudou, né? Estavam recebendo misericórdia. Quem foi para o exílio estava recebendo misericórdia. Era o pequeno remanescente, os 7.000, vamos dizer, que não se dobraram a Baal. É sempre um número reduzido dos verdadeiros crentes que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, que creem e são humildes e glorificam a Deus e que realmente buscam a Deus porque reconhecem que são pecadores e que creem que Jesus é o Salvador e que vivem em santidade nos caminhos de Deus, desejando piamente obedecer a Deus. É um pequeno remanescente. E você se lembra que depois da vinda do exílio, a reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias liderando e também Esdras liderando o povo. Você sabe a oração de Neemias, que Paulo resgata também lá em Romanos 9. Senhor, fomos infiéis e separaste um pequeno remanescente de um grande povo, só um pequeno remanescente realmente era fiel e era salvo. Então, hoje, por mais que saiu o ranking das igrejas, né, com maiores membros, Assembleia de Deus em primeiro lugar, com quatro, acho que é milhões de membros, não se deixe enganar por números, ou não se deixe iludir por números. É certo que o evangelho será pregado a toda a nação e criatura, mas número não significa muita coisa, tá? O tempo hoje é de grande engano religioso e há um remanescente preservando fielmente a verdade de Deus. Tá ali os reformados, tá ali como é que se diz, das reformas protestantes, os calvinistas, os presbiterianos, os batistas reformados. Tem também muitos irmãos fiéis e verdadeiramente convertidos do pentecostalismo, né? Não podemos julgar dessa forma. A evidência é que se arrependeram e creem e seguem o Cordeiro, e seguem a Deus, com uma boa teologia. Mas a evidência de hoje, os sinais estão claramente se cumprindo, claramente. Então, assim como Jesus deu aquela resposta para João Batista, observe os sinais e veja que está tudo se cumprindo. Você também, hoje, pode observar os sinais e ver que está tudo se cumprindo. Tudo. A cada dia, a todo vapor. São muitas evidências fortíssimas, fortíssimas. E diante desse cenário, por que que muitas pessoas hoje, voltando na pergunta, por que temerei nos dias maus quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem? Por que que hoje em dia muita gente anda com a falta de fé, anda sendo levado por um lado e por outro, pelo vento, por qualquer vento de doutrina. Hoje a pessoa acredita numa coisa, aí lendo a mesma Bíblia, crê no mesmo Deus, já acredita em outra coisa e já redireciona a sua vida. É uma bagunça espiritual. Por quê? E porque não tem essa convicção de falar, eu sei em quem tenho crido, não vou temer as circunstâncias. Principalmente, um dos fatores disso acontecer é porque estão apoiados em uma má teologia. Acreditam em qualquer coisa, vão para essas seitas, para essas heresias, e não tem um sólido ensino da palavra de Deus. Hoje em dia, muitas igrejas não têm nem mais EBD, Escola Bíblica Dominical. Não tem um estudo sério da palavra de Deus. Porque para você falar isso, você tem que saber quem é seu Deus. Você conhece o seu Deus. Você sabe quem é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
Você sabe que é um Deus que criou todas as coisas, faz com que tudo aconteça de acordo com sua vontade e que sua vontade é irreversível, é infalível, é perfeita. Eu citei o episódio de que né, Elias mandou encharcar lá o altar de água. Por que ele fez aquilo? Porque um altar encharcado de água é muito difícil de pegar fogo, né? Na verdade, não pega, tem que esperar secar. E a vontade de Deus, ela acontece independente da situação. O poder de Deus, ele não tem barreiras, sabe? O povo, lá em Josué, eles atravessaram o Jordão no momento de cheia. Deus faz isso para mostrar que é pelo seu grande poder que tudo ocorre. Não importa a circunstância. O altar pode estar encharcado de água. Se for da vontade de Deus pegar fogo, pega fogo. O impossível acontece. É o Deus do impossível. Esse é o nosso Deus. Sabe, quando o povo atravessou o Rio Jordão, era um momento horrível para se atravessar, mas Deus faz assim, ele usa na pior adversidade, no pior momento, para mostrar que não é por nada e que nada pode contra a sua vontade. Ele pode todas as coisas. Tudo é muito fácil para Deus. A inteligência de Deus, a sabedoria de Deus é uma sabedoria inata, sabe? Você olha para esse livro, a Bíblia Sagrada, para você saber o que tem aqui, você tem que ler página por página. Deus não precisa nem ler, ele já sabe de tudo. Você pode pegar, só um momento, você pode pegar um livro de teologia sistemática, você vai ter que ler isso tudo para você saber o que está aqui, e ele vai demorar aí muitos anos para aprender alguma coisa aqui. Mas Deus basta, já sabe, é inato, é um conhecimento perfeito. É como se fosse um olhar raio-x. Bateu o olho, já sabe de tudo. Na verdade, todo conhecimento já está dentro dele. É uma sabedoria, uma inteligência infinita. Para você estudar um livro de biologia, um livro de física quântica, você tem que dedicar muitas horas, pois Deus já sabe de tudo daquilo. Ele domina os átomos, a molécula e cria coisas do nada. O seu poder não há limite, sabe? Para lá em Hebreus 12 ou é 11, fala que Deus cria coisas novas a partir do nada. Nós, com toda a ciência avançada, precisamos desenvolver as coisas a partir dos átomos, das moléculas, de coisas já existentes. Nós processamos, transformamos as coisas. Mas Deus cria coisas impossíveis a partir do nada, a partir do vácuo. Ele criou todo o universo. Por que que os ateus têm tanta dificuldade de acreditar nisso? Porque eles não creem na existência de um ser todo-poderoso. O que é mais fácil? Veja só, é mais fácil acreditar que um ser todo-poderoso, eterno, que sempre existiu, criou tudo, todas essas coisas? Ou é mais fácil você acreditar que matéria, átomo, energia sempre existiam, que ao longo dos séculos, das eras, foram se embaralhando, se misturando ao acaso, né? Um bolo é como um bolo. Para você formar um bolo, você tem que botar todos os ingredientes na quantidade certa, na ordem certa, deixar no tempo certo no forno, tem que ter todo o preparo adequado, senão um leite condensado, a massa de bolo, o fermento junto ao acaso, de qualquer forma, não forma um bolo. Mas a teoria da evolução fala que tudo isso ao acaso formou um bolo, formou o universo. Qual é o mais fácil de acreditar? Qual que tem mais lógica? Eu acredito que é o criacionismo. Então, esse é o nosso Deus, todo-poderoso e ilimitado. Estude seu Deus, a doutrina do ser de Deus. Conheça, pegue um livro de teologia
e vá ler sobre o ser de Deus e pegue sua Bíblia e comece a ler, buscando conhecer quem é Deus. Entende? Apoie-se em uma boa teologia, porque se você se apoiar em uma má teologia que diz coisas absurdas, você vai entregar a sua eternidade na mão de lobos, na mão de lobos. Eu vou abrir aqui umas passagens bíblicas que eu considero de grande valia. Então, para finalizar, sabe? E às vezes nós podemos se enfrentar situações adversas, mesmo estando fiel, mesmo estando em paz com Deus, sem pecados, como é que se diz, propositais. Ah, tô pecando de propósito, tô nem aí. Não, a gente a gente cai, a gente peca, mas a gente confessa, se arrepende e deixa. Confessa, se arrepende e deixa. Nós não vivemos ocultando o pecado. Não é assim, não faça isso. Você vai ler lá em Salmos 38 que Davi ocultou seus pecados, ele deu febre, os seus ossos eram como se fosse esmagado, ele adoeceu por causa que se recusou a confessar os seus pecados. Mas mesmo em situações em que estamos em paz com Deus, é possível que ocorra sofrimentos nos atingem, tempestades repentinas, do nada acontece algo, está tudo bem, e do nada nossa rota muda e fica inadministrável. Não tem como administrar isso, porque veio do nada, não estávamos esperando, e essas coisas podem acontecer, um sofrimento misterioso, como aconteceu com Jó, né? O sofrimento de Jó foi misterioso. Tava tudo bem, toda madrugada ele oferecia sacrifício por sua família, era um homem que mantinha os olhos puros, não olhava com olhar impuro para mulher alguma, se afastava do mal, fazia o bem, se arrependia, cultivava a piedade e dava aos pobres, era muito generoso, ele não era mesquinho, não guardou toda a riqueza para si, apesar de ser o homem mais rico do Oriente, e o próprio Deus falou, é um homem justo. E veio um sofrimento misterioso que Jó não entendeu até o fim de sua vida a causa do seu sofrimento. Hoje no céu ele entende que ele está com Deus, ele entende, mas até tudo acontecer e tudo tomar uma nova virada em sua vida, Jó nunca ficou sabendo o porquê do seu sofrimento. Se isso acontece, você pode ser surpreendido com a calamidade. Mas mesmo assim, você pode, assim como Jó, cheio de feridas, de casca, de feridas horríveis, doente, fraco, numa situação horrível, você pode se levantar e falar: Eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E também você pode dizer, como o apóstolo Paulo: Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. 2 Timóteo 1:2. Independente do que seja, nosso Deus é poderoso, é maravilhoso, é nosso Salvador, que se compadece de nós. Apesar de errarmos, de cairmos e de sofrermos, Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sabe, ele é nosso sumo sacerdote, ele foi humano que nem nós e passou todas as experiências que um ser humano passa no mais grau elevado ainda de dor. O servo que conheceu o sofrimento mais profundo. É isso que está escrito em Isaías 52:53. Ele conheceu o sofrimento mais profundo e ele entende você. Ele sabe a sua dor, ele sabe essa situação. Ele não esqueceu de você, ele te chama pelo nome, sabe? Moisés, depois de 40 anos de triunfo no Egito, ele passou 40 anos de humilhação na terra do sogro, apacentando cabras. E mesmo quando tudo parecia perdido, não vou ser mais o grande libertador. Mesmo quando tudo parecia perdido, Deus
Se lembra dele. Agora é a hora, Moisés. E chama ele pelo nome, Moisés, Moisés. O seu nome está escrito no livro da vida. Deus te chama pelo nome. Jesus não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Como ele estava naquela cruz, ele estava ali por você, lembrando de você. Ele estava chamando seu nome na cruz. Eu faço isso por você. Creia nisso. Se arrepende e creia. O seu Salvador irá lhe guiar até o fim da sua vida. Ele está com você nessa situação. Ele é o seu bom pastor. Eu, Mateus, sei em quem tenho crido. Mesmo que eu sofra, mesmo que seja doloroso, e mesmo que em situações, tenha situações que eu me acovarde, mas o Espírito Santo nos traz de volta. O pastor, ele apacenta a ovelha está seguindo ali, mas de vez em quando ela desvia do rebanho e cai numa poça de lama. O bom pastor vai lá, cuida das feridas dela, limpa ela e traz de volta. Creia em Deus. Não se preocupe tanto com o sofrimento. E pensando no que Jesus fez por você, diga: por que temerei os dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem? Amém. Que essa palavra possa servir de grande valia para você, que Deus o abençoe